Bom dia. Eu confesso para vocês que eu já dei dezenas de palestras, mas eu estou um pouquinho nervoso porque eu estou dentro da academia e na área de agrícola e do pessoal veterinário aí, e eu sou arquiteto, tá? Então eu vou contar para vocês um pouquinho da experiência do sítio Jaguatirica. Deixa eu só ligar meu cronômetro aqui, para eu controlar o tempo. Que foi um sonho, né, que está na minha família, o sítio, há mais de 30 anos. E essa foto, ela tem mais ou menos uns quase 30 anos, porque eu, quando eu tinha 7 anos de idade, eu fiquei uma semana com o meu tio dentro dessa casinha aí que foi construída. Durante uma semana, sem água, sem luz, a gente pegava água do poço, esquentava, e um jogava água no outro para tomar banho, com uma bacia grande de alumínio embaixo. É bom. E eu me emociono muito quando eu falo isso, porque vocês vão ver o trabalho que a gente está fazendo no sítio e aonde que a gente conseguiu chegar com resgates de tecnologias neovernaculares associadas ao ecotech, né? E a palavra sustentabilidade, que eu vi vocês falando já hoje bastante aqui, e eu acho que vocês estão falando que ela é um tripé, né? Econômico, social e ambiental, e eu já digo que vocês estão errados, que tem mais dois pilares aí, que é o político e o cultural. Tá? Então, para uma coisa ser sustentável, ela precisa estar inserida num contexto cultural e ela precisa estar inserida num contexto político, sendo abrangido por políticas públicas. Mas vamos lá. A missão do nosso sítio, tá, é transformar a forma como as pessoas se relacionam com o planeta. A visão do sítio é de sermos reconhecidos como um modelo de referência para a transição das pequenas propriedades agrícolas e, quem sabe, de latifúndio também, porque o que nós vamos mostrar aqui é possível em larga escala e mecanizado, tá? E no que tange o manejo da paisagem, as formas de produção, a diversificação de renda e as relações com o ambiente e com a sociedade humana. Os valores do nosso sítio, tá? É a rentabilidade econômica, a contextualização política, a inserção cultural, o ambientalmente correto, o socialmente justo. E a pesquisa, ética, inovação, eficiência, transparência, a humildade, persistência e a parceria. Tá? Então, aquele sítio que vocês viram, a foto da casinha ali, quando a gente comprou a área, era a terra nua, aparente, era lavoura, tá? Era lavoura, terra. Quando eu fui lá só tinha uma palmeira. Eu falei, gente, isso aqui, na época eu era pequeno, eu falava, mas não é possível, isso aqui é feio, né? Essa foto já tem, eu acho que uns 7 anos, né, amor? É uma foto antiga já, ela já mudou a paisagem. Quais são as práticas do nosso sítio, tá? A gente tem preservação de APP 100%, a gente tem reserva legal definida, a gente faz o plantio de mudas nativas, a gente escreveu o sítio na época que tinha um projeto do governo do estado, do plantio de 1 milhão de mudas nativas. Nós recebemos uma carreta de mudas lá no sítio, que o IAP mandou com 7.000 mudas. Ficamos 3 meses plantando muda nativa. Tá? A gente tem um viveiro de mudas, a gente pratica agricultura sintrópica, orgânica, praticamos agrofloresta, compostagem, adubação verde, fazemos parceria com outros sítios, fazemos plantio direto na palha, uso de micro-organismos eficientes, a gente usa supermagro, temos bancos de sementes, fazemos conservação da água, o uso de meliponídeos para polinização, bioconstruções, plantio em curvas de nível, o uso solar, a gente faz o projeto de tudo observando o sol, a lavoura é orientada de acordo com o sol, o plantio das amoras, as estufas de morango, o posicionamento das abelhas, o projeto da casa, é tudo pensando assim, com trocas solidárias. Tem muito mais outras coisas, eu confesso para vocês que eu não vou conseguir mostrar tudo, que o Bonato me contou há 3 dias atrás, que eu tinha que montar a apresentação e não tinha as fotos em mãos, e que eu tinha só meia hora para falar, então eu vou meio que atropelando aqui. A nossa produção sintrópica, ela é com base na nossa cultura bandeira, que é a erva mate. Tá? O resto
é o que a gente está colocando nas entrelinhas de agrofloresta. Então a gente tem lá pinhão, pitanga, cereja do Rio Grande do Norte, café. Temos café sendo produzido no sul do estado do Paraná, a 850 metros de altitude, região de geadas, só que não é em larga escala de produção, é para consumo nosso. A gente está aprendendo agora como mexer nisso, que a gente viu que deu certo na nossa agrofloresta e sobreviveu a todas essas geadas que passou agora. Tá? Butiá, bambu, laranja, limão rosa, cravo, siciliano, ora pronobis, e aí vai. Na área de produção orgânica, de agricultura orgânica, que é diferente da sintrópica, a gente está produzindo as bandeiras morango e amora. O resto é para consumo próprio do sítio, não é para comercialização, que é o milho orgânico, crioulo, feijão, mandioca, inhame, hortaliças. E na área de agricultura orgânica também, a gente tem uma área que a gente considera o nosso trabalho social, que a gente está numa região de grande produção de fumo, a gente está numa região de fumicultura forte, a fumicultura sintética. Então a gente arrenda alguns quadros do nosso sítio para qualquer vizinho que quiser produzir orgânico. E eles pagam para a gente parte em dinheiro e parte eles pagam em tabaco orgânico. Tá? Então na agricultura sintrópica, a gente fez um projeto de agrofloresta, que é basicamente produção no extrato de baixo, no meio e no superior. A gente faz uma imitação de como é uma floresta, só que a gente só coloca ali as plantas de interesse econômico nosso, e principalmente as nativas, de preferência as nativas. Tá? Então a gente tem erva mate, araucária, pitanga, laranja, tem café, tem amora, inhame, hortelã, milho. A gente ainda não tem uma agroindústria, a gente está caminhando para isso, porque a gente acha que produção de matéria-prima não é o pulo do gato. O pulo do gato é você processar e você ter um produto, né, como vocês estão vendo lá. Ó. Ali tem erva mate, tabaco, né? Então daqui a pouco eu vou falar sobre aquilo ali. Então aqui é uma foto que eu tinha de uma das partes da nossa agrofloresta, né, onde foi plantado as mudas de erva mate. Aqui umas imagens de alguns produtos que a gente tem tirado e vendido e comercializado, né? Café ali, o café ainda não está descascado, a gente ainda está no processo de aprender como é que processa o café. O limão cravo, que tem tido uma boa aceitação, reparem na casca desse limão cravo, né? Não tem acho que é os ácaros ali, os fungos que atacam ele, porque está no sistema agroflorestado. Café, laranja orgânica, essa taquara aqui, foi feito umas peneiras que a gente fez um curso para resgate das tradições locais. A gente trouxe um senhor que é neto de índio caingangue, ele fez o curso. Essas peneiras fomos nós que fizemos, fomos na floresta colher, tirar o cipó para fazer o arco e tal. Então a gente trabalha em várias escalas dentro do sítio, entendeu? Social, econômica, ambiental e por aí vai. Na agricultura orgânica, a nossa primeira experiência foi fazer uma parceria com um sítio do assentamento do MST no município, tá? Porque eles não tinham acesso a crédito, não tinham acesso a assistência técnica. Aí nós propusemos, eles faziam uma pequena experiência com morangos, eles tinham algumas coisas de morango, entendiam um pouquinho de morango, e a gente propôs para eles a parceria. Pô, vamos fazer uma parceria? Vocês entram com a mão de obra, a gente entra com a parte de planejamento, pesquisa, vamos correr atrás, e a gente financia e a gente racha meio a meio. E eles falaram, os vizinhos lá não acreditam na parceria que a gente fez com eles, falam que todo mundo é louco nessa história. E a gente começou assim, com 300 mudas para ver o que ia acontecer. Aí passamos a ver que a coisa deu certo, a gente não teve apoio nenhum das instituições de pesquisa e auxílio ao produtor no Paraná. A gente teve que ir para o Rio Grande do Sul atrás de informação técnica. E quando chegamos lá, minha esposa que está aqui, ela que é agricultora da história, eu não sou agricultor, tá? Quando ela foi lá fazer o curso de morango na região, lá quando ela falou que a nossa produção era orgânica, ninguém acreditou, falou, como, está dando certo isso? Eles estavam ensinando com veneno, e aí a gente, através de e-mail, com contato com um técnico da Emater do Rio Grande do Sul, que dá um apoio, a gente manda foto, descreve o que está acontecendo, e a gente está tendo sucesso. Então a gente fez, na permacultura, a gente procura utilizar tudo que tem na propriedade, a gente fez as estufas inteiras em bambu e eucalipto da propriedade, né? Produzimos o próprio substrato, fomos atrás de muda no Chile, não quiseram vender para a gente lá, falaram que a gente tinha que comprar do atravessador deles aqui, né? Aí a gente conseguiu muda mais barata no Rio Grande do Sul,
E aí foi o que deu certo. A nossa produção ela é considerada semi-hidropônica, a gente trabalha com meliponídeos para fazer a polinização, principalmente mandaçaia e jataí. E está dando uns moranguinhos pequenos, né? Tem morango que atinge 70 gramas, a gente já conseguiu. E aí é os frutos da nossa parceria. Aí a gente chegou na rotulagem, nós descobrimos que não era vantagem para nós vender morango in natura, porque você andar quilômetros de estrada rural, você vai chegar com um pudim de morango lá no final, você tem que vender rápido, porque ele vai mofar e vão te explorar no preço. A gente falou, não, vamos investir num freezer, e já virou 2, já virou 3, já estamos pensando no 4º freezer, para a gente ter produto o ano inteiro, para vender a hora que a gente quer, pelo preço que a gente quer, né? Aí, esse foi o rótulo que a gente conseguiu desenvolver, então a gente trabalha, né, com esse foco. Aí aqui é as amoras, a gente também temos muito soco em faca de ponta, fomos descobrir um problema de uma broca nas nossas amoras, tivemos que esse ano fazer uma poda drástica nelas. Aqui tem algumas imagens delas rebrotando, a gente está recomeçando, mas a gente produz amora congelada também, vendemos morango, amora congelada, mix de amora. É um produto que é bem legal, tem bastante aceitação. E algumas práticas sustentáveis do sítio, a gente trabalha com captação de água de chuva, a gente domina várias tecnologias, compostagem, isso aí a gente montou. Os pneus a gente coleta na cidade, a gente chega com a caminhonete nos borracheiros pedindo pneus, os caras acham que a gente é louco. E a gente faz escada, fazemos de tudo no sítio e fica legal. Trabalhamos com compostagem, separamos o lixo no nosso sítio, mas infelizmente a hora que a gente leva para a cidade, a gente sabe que ele vai parar num lixão comum, num aterro sanitário comum, porque lá não é feito separação, mas a nossa parte a gente já começou a fazer. O início da cadeia, que é o mais difícil, né? Para dar um exemplo. A gente trabalha com esgoto no sítio através de zona de raízes, fossas de evapotranspiração, BET que falam, né? A gente tem os filtros. Tudo isso que eu estou falando aqui, depois, se tiverem dúvida, eu posso me aprofundar muito mais. Eu estou correndo para atender o tempo. Tá? Fazemos banco de sementes, produzimos 8 variedades de bambu, 8 espécies. A gente tem variedades entolcerantes, a gente tem variedades alastrantes, a gente trabalha desde o Dendrocalamus giganteus até o Bambusa tuldoides, vulgares, enfim, vários tipos. Esse milho aqui é o milho 100 dias, é uma variedade crioula que nos permite fazer 2 safras, né? Se chama a segunda safra de safrinha, é isso? A gente faz safrinha também. A gente produz um outro milho, que é um milho sagrado indígena, que tem lá também, que é esse dali, o Avatieté. A gente trabalha o plantio utilizando o calendário astronômico biodinâmico, então a gente planta, milho é fruto, então a gente planta no dia que é propício para o desenvolvimento da parte do fruto da planta. Então no dia que está lá determinada constelação em azimuth, combinada com a lua correta, com o tempo correto, então a gente planta os frutos, seja a abóbora, seja o milho, seja o tomate, né? Quando é dia de raiz, daí a gente planta os tubérculos que fala, que é os embaixo da terra, mandioca, inhame, batata, né? Quando a gente precisa de folha, né? Aí a gente planta no dia de folha o que a gente quer de alface, couve, rúcula, né? E de flor por aí vai, desde alcachofra, couve-flor, brócolis. Então o calendário é bem simples de seguir. E uma coisa que a gente faz, que tem chamado muito atenção, tem muito agricultor que vai lá visitar o nosso plantio de milho orgânico. Eles falam que não é possível a gente produzir aquele tipo de milho de forma orgânica. O que a gente faz? A gente faz rochagem do solo, a gente coloca pó de rocha, mas o pó de rocha ele não está dispondo diretamente os nutrientes que a planta precisa, né? A gente então usa os micro-organismos eficientes que são coletados na floresta. Daí são feitos o que o Jairo Restrepo Rivera, que é o professor mexicano, se vocês quiserem descobrir mais sobre eles, pesquisem mierda de vaca, daí vocês vão descobrir um monte de coisa. Então a gente faz um preparado com esterco de vaca fresco, pó de rocha, farinha de ossos, açúcar mascavo, os micro-organismos eficientes, água sem cloro e sem ser filtrada, água não tratada de chuva ou de nascente,
a gente coloca fermento de pão biológico para desencadear a multiplicação, e aí isso é diluído em água e é passado em toda a lavoura para eles sintetizarem a rocha e deixarem os macro e os micronutrientes disponíveis para a planta. Consorciado a isso, a gente faz também o plantio direto na palha, a gente faz o plantio de pastagem de inverno, aí a gente deita essa palhada, né? Houve resistência do nosso caseiro no começo, ele falou que não ia dar certo, e agora ele vê na área que não tem palhada, ele falou, pô, mas ali tem que roçar, né? Ele tem muito mais mato, aqui não tem. Então a gente trabalha dessa forma. Daí aqui é uns plantios, aqui são o nosso viveiro de mudas, isso aqui é só muda de... É maracujá esse, né? Não. É, amor? É maracujá, esse aqui são as de maracujá, que a gente vai espalhar pela floresta agora. Aí aqui é inhame, plantio de inhame, podem ver que é tudo sobre a palhada, na própria horta, né, para não precisar carpir, para ficar úmido, para micro, meso e macrofauna ficar viva ali embaixo, para ter a biodiversidade gera estabilidade, né? Aqui é a forma como a gente armazena milho no sítio, que é o paiol de tela. Como a gente trabalha com orgânico, né, a gente tem que ter uma forma de não eclodir o caruncho do milho dentro da semente. Então, é só não deixar a temperatura da espiga armazenada subir. Então, o paiol de tela, ele ventila, né, ele é alto do chão para os ratos não subirem, eles não passam por esse meio tambor aqui, né, e ele molha e seca, e a gente tem milho aí para o ano todo, para a propriedade. Essa escada é móvel também para o rato não subir. Aqui é a nossa oficina do sítio, eu coloquei a imagem para retratar que toda essa estrutura de cobertura, as madeiras, são do próprio sítio, né, que a gente... se você deixar a madeira longe do chão, ela não umedece, não apodrece nunca. E aqui é eucalipto, o eucalipto não dura muito, não é autoclavado esse aqui, é eucalipto simples. E do mais mole ainda, não é o grandes, é o outro eucalipto. Daí complementação de renda, né, a gente tem a parte que a gente aluga alguns quadros do sítio e pegamos parte do pagamento em tabaco, ele nos fornece assim, e a gente desenvolveu uma máquina, trouxemos uma parte, foi trazida da Europa, e aí a gente adaptou um motor de portão com um amigo serralheiro, eu fiz o projeto, mandei, e a gente está picando o tabaco hoje. Essa era a primeira embalagem dele. É um tabaco orgânico, que hoje chegou nessa embalagem, tem um ali, que o Bonato vai fazer um sorteio depois para o pessoal que fuma aí, se quiser ver como é que é. As dificuldades do sítio. A falta de conhecimento técnico pelo capital social do sítio. Eu sou arquiteto urbanista, minha esposa é designer, a gente não tem a menor experiência na área agrícola, a gente está morando na área rural há 7 anos só, então a gente começou a gente resolveu encarar o desafio. A falta de conhecimento técnico das instituições de apoio, pelo menos no estado do Paraná, a gente teve uma dificuldade enorme. Os técnicos não sabem preparar projetos de agrofloresta, de agricultura sintrópica, de agricultura orgânica, que é mais fácil ainda. Você não tem, se você tiver um técnico que faz o projeto, você não tem um técnico dentro da instituição financiadora que saiba ler o projeto, para falar, não, esse projeto funciona, eu vou pagar. Né? Eu quero um projeto que eu consiga tirar a araucária dele, eu quero cortar a araucária que eu estou plantando, eu planto mais de 500 ao ano, eu quero daqui a 20 anos cortar essa araucária, né? Por que não fazer o manejo, né? Sendo que eu já tenho a minha área preservada. Então eu quero tirar madeira, eu quero tirar mel, eu quero tirar produto todo ano, eu quero tirar abóbora, milho, feijão, mandioca, eu quero ter uma diversificação do meu projeto, e isso ninguém consegue pôr no papel para mim. Né? Então, por enquanto, eu estou trabalhando na cidade, financiando essa loucura. Minha esposa é a operadora direta, ela é mais louca que eu, que está lá encarando, e a gente está dando certo, está lá os produtos, ó, né? E os técnicos que não conseguiram nos auxiliar, hoje eles vão lá no nosso sítio tirar foto e eles postam nas redes sociais deles. Isso é a parte mais engraçada. Dificuldade na elaboração de projetos sustentáveis, já falei. Técnicos especializados com conhecimento, a gente teve que ir muito longe buscar. Problemas legais de certificação, a gente passou agora por uma auditoria do Tecpar, foi ontem, anteontem, que a auditora foi lá, então a gente está começando a pegar a certificação do Tecpar. E eu queria falar para a academia aqui alguns problemas, ainda bem que tem tempo. Vou fazer uma comparação com a área urbana, porque eu sou urbanista. Quando alguém quer montar uma venda de gás, o gás é um produto explosivo. Ou quando alguém quer vender fogos de artifício,
ou um posto de gasolina que pode contaminar o lençol freático, essa pessoa é a responsável por não contaminar o ambiente, por fazer as normas de segurança. O gás tem que ser elevado do chão, porque se vazar ele escorre, não tem risco de explosão, etc. Então, quem está usando o produto perigoso é o responsável por não pôr em risco os demais. Na área rural não é assim, vocês sabem. Na área rural, quem usa agroquímicos não precisa cuidar para que isso vá embora. Então, eu tenho que pôr a minha propriedade em risco, eu tenho que reduzir a minha área de produção para fazer a minha barreira verde, aquilo vem pelo ar, aquilo contamina, a minha sorte é que eu estou no alto de um morro, então o meu risco de contaminação é menor, e aí é por isso que o orgânico, o agroflorestado, o sintrópico é um pouco mais caro, porque eu tenho que assumir os riscos que os demais não assumem e passam, né, o preço para o consumidor final a um produto muito mais competitivo, né? E qual é o custo disso? O custo disso é o que a gente está vendo lá na Chapada dos Veadeiros hoje. O custo disso é o que nós estamos vendo, a ausência de chuvas. A gente passou por um período de seca muito grande agora no nosso sítio. Tivemos que reativar um poço que estava desativado porque estava faltando água na nascente. Isso que a gente faz toda a proteção da nossa nascente. Então, a gente tem alguns problemas como esse. E com os vizinhos sintéticos, né, que a gente tem, eles atravessam com o equipamento deles por dentro do nosso sítio, às vezes vão sobre a nossa lavoura para cortar caminho, derrubando torrões de terra que podem estar com resíduo sintético ali na minha lavoura orgânica, e os caras vêm às vezes com a colheitadeira, Bonato, com a plataforma instalada e passam pela minha barreira verde, cara, deixam uma janela de 7 metros para a lavoura de soja convencional do outro lado, e eles acham que não tem problema nenhum em fazer isso, sabe? Então eu estou toda hora tendo que me arriscar, perder a minha certificação, ter prejuízos econômicos na minha área de produção. Cara, e aí eu vou fazer o quê? Eu vou brigar com o vizinho? É super complexo, é super delicado você estar no campo hoje e conseguir ter uma harmonia, né? Então, às vezes você precisa do vizinho para te ajudar para alguma coisa, ou ele precisa de você, e a gente tem que fazer esse trabalho político de meio de campo e rebolando. Então, o sítio tem algumas fotos comparativas de 30 anos atrás, né, para hoje, dos mesmos ângulos que foram batidas as fotos, né? E eu vou falar um pouquinho sobre o IPEPA agora, que o IPEPA foi um sonho que nasceu aqui dentro, no GEAI, aqui no Grupo de Estudos de Agroecologia, que eu morei em Londres já, e morei em vários lugares já, e comecei a pesquisar sobre a sustentabilidade. Eu identifiquei aqui dentro da universidade vários técnicos, na época eram alunos, hoje são técnicos formados, estão fora, muitos deles estão morando na área rural, estão se desafiando como eu e minha esposa, e a gente resolveu montar uma rede de sítios que se comunicavam e trocavam informações nessa mesma linha de prática, né? O propósito foi para ser uma rede de sítios sustentáveis, unidades autônomas entre si, para trocar saberes, materiais genéticos, sementes, animais, práticas, produtos, conhecimento, para a gente desenvolver ações conjuntas, desenvolver propostas e políticas públicas, para a gente desenvolver as baixas regiões de baixos IDHs, que é onde coincide no estado com os grandes remanescentes florestais, né? Para resgatar os saberes tradicionais e associar isso com o neovernacular e o ecotec, e propagar as novas tecnologias de gestão da terra, né? Então, essa ideia, desde 2008, a gente vem tentando costurar e tendo dificuldade. Tem gente no norte do Paraná produzindo café, tem gente no litoral, em Morretes, produzindo banana, pupunha, tem gente aqui na região metropolitana, de colegas nossos, produzindo ovos orgânicos, galinha caipira, enfim, tem um monte de experiência boa. As nossas dificuldades eram, como as de todas as instituições que tentam nascer assim, de forma... são os problemas de comunicação, a falta de apropriação da concepção da história do Instituto, da rede. A gente percebe que muitos sítios estão fazendo ações, às vezes, isoladas, poderiam estar conosco, a gente nos disponibilizando o nosso capital social para ajudar a potencializar determinada história. As dificuldades de deslocamento, ausentar-se das suas propriedades, às vezes as pessoas estão sozinhas, não tem com quem deixar a criação. Olha, eu tenho criação para tratar lá, tenho coisa para fazer, então a dificuldade de vir para uma reunião, né? Enfim. Mas o sonho continua.
Aí tem algumas informações para quem quiser saber mais sobre nós, quem quiser acompanhar as nossas dificuldades, a nossa experiência, a nossa história. Tem um blog, tem um Instagram, e-mail e Facebook. Muito obrigado e estamos abertos para perguntas. Pois não? Vai te passar o microfone aí. Bom dia a todos, meu nome é Dirce, sou de São Paulo, sou educadora ambientalista, professora, psicóloga, mas não professora na área de agricultura. Ano passado nós tivemos uma feira em Ibirapuera, ano passado, esse ano que vem vai ser no Anhembi, chamado Biofer Brasil. Inclusive eu gostaria de convidá-lo para participar, vou ver se eu faço você fazer contato com o pessoal lá, porque lá nós temos um setor de projetos, e eu gostaria muito que você falasse sobre isso que você falou, nós estamos precisando disso não. Esse ano foi falado pelo Ministério da Agricultura que o Paraná o Sul, né, o Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, é o maior setor de agricultura familiar. Né? A FAO conta muito com esse pessoal, né? Então, palma para esse povo, né? Então, que Paraná é o exemplo para o Brasil de tudo que dá certo. Você fala isso assim, sinceramente, eu fiquei estremecida, mas mesmo assim eu acredito que tem outras pessoas fazendo aquilo que você falou, isoladamente, mas estão fazendo, né? Eu gostaria de pedir para vocês, se vocês quiserem, eu posso deixar meu e-mail, e ano que vem, que vocês pudessem participar dessa feira que vai acontecer, né? São pessoas, eles estão, inclusive houve uma queixa do Ministério da Agricultura, ele falou uma coisa agora, não existem técnicos que tenham esses conhecimentos, que consiga fazer essa blusa de tricô, pegar todos os pontos e fechar e fazer uma coisa só. Isso que ele acabou de falar, falta isso, falta isso, falta isso, falta isso, né? E acho que dentro de uma universidade dessa, né, falta esse empenho. Aqui a gente pode, numa universidade dessa, a gente pode encontrar pessoas que possam, né, suprir essa situação, né, se empenhando fazendo isso. Exato. Eu vim trazer isso aqui para a universidade porque é o que falta, é essa costura. Falta o projeto, falta a instituição financeira que leia o projeto e fale, não, está aqui a grana, entendeu? A gente tem dificuldade nas certificações. Tem um selo de certificação participativa para certificar orgânico que não nos aceitou, porque a gente não vota no partido que eles queriam que a gente votasse. Não foram visitar a nossa propriedade. É um braço político, gente. Entendeu? E eu demorei 2 a 3 anos para conseguir juntar grana e falar, agora eu consigo pagar o Tecpar, vou falar o Tecpar que é o que está me atendendo, entendeu? Então, não é assim, eu sou um agricultor familiar, orgânico, os meus amigos, eu trabalho no governo do estado, tá, gente? Meus amigos do governo do estado me chamam de esquerdista. Né? O pessoal da agricultura orgânica me chama de direita. Então, não é fácil, você, sabe, é super complexo. Principalmente quando a gente tem um ministro da agricultura que é o rei da soja agora dentro do Brasil, né? Eu trabalhei com o Lacir Moraes, né? Nós não produzíamos soja orgânica. Inclusive a soja 90 foi criada por uma técnica agora me foge o nome, responsável pela Embrapa. A Maria da Graça, ela criou a soja 90 no laboratório
principalmente no Brasil, porque está todo mundo vindo das guerras para cá. Nós não vamos ter energia elétrica em menos de 1 ano e meio e nem água. Então, cada um, a nossa moeda de troca vai ser sementes. Isso já foi... Mas desculpa interromper. O legal dessa história aqui é que isso aqui pode ser aplicado na propriedade de agricultura familiar pequena e pode ser na propriedade de latifúndio extensivo mecanizado. Dá para visitar em São Paulo a fazenda da Toca, da família Diniz, do Pão de Açúcar. A fazenda da Toca produz agrofloresta com um grande mestre que é o Ernest Goethe, de agrofloresta, e mecanizado. É tudo mecanizado, então é possível. Sabe? Qual é a maior produção de soja por hectare hoje? Né? O Ernest Goethe consegue tirar 24 toneladas de alimento num hectare. Alimento. Mel, banana, inhame. Né? Então, assim, é possível produzir muito. Né? É possível preservar a água. Existe o projeto Oasis, que é um projeto de política pública que você consegue montar um conselho municipal de meio ambiente, um fundo de meio ambiente que venha parte sei lá, digamos do Paraná Sanepar, 1% da arrecadação de determinado município vem para o fundo de meio ambiente. E isso é repassado para os agricultores que preservam a sua nascente, que são produtores de água. E se você conseguir pagar o que o projeto Oasis de Apucarana faz e de outros municípios, acho que Americana, São Paulo, pagar mais do que a rentabilidade da soja por hectare, o cara não vai enterrar a nascente dele com esteira e plantar soja em cima. Ele vai preservar a água porque ele fala, não, eu estou ganhando mais aqui do que se eu estivesse cultivando. Entendeu? Então, em Minas Gerais, eles ganham R$ 1.500 por cada nascente dentro das suas terras. Tem projetos. Mas tem uma pergunta lá, vamos... Não, eu nem é tão uma pergunta, mas bom dia a todos. Eu só queria falar que eu estou representando aqui o Centro Paranaense de Referência à Agroecologia, o CPRA, que fica ali do lado da Fazenda Canguiri, e falar essa questão assim que não tem profissional que entende de agrofloresta. Pô, lá a gente está trabalhando, a gente tem um centro de pesquisa lá, tudo, e até convido quem não conhece visitar o local. E lá tem agrônomos, tem veterinários, zootecnistas, todos empenhados para trabalhar em prol da agricultura e agroecologia. Né? Enfim, e só essa questão. Opa, legal. Atrás, bom dia. Primeiro, que eu não entendo muito pouco do que vocês estão falando nesse fórum, eu sou do direito. Eu sou estudante de Direito e o primeiro ponto é isso, assim, a ignorância, principalmente na área do direito ambiental, que cada ponto do meio ambiente é muito específico, né? Então, quando você fala de alimentação é uma coisa, você fala de água é outra coisa, e tem muita gente no direito que é leiga sobre assim, juízes que vão decidir se a tua fazenda vai ser de um jeito ou de outro, que não entendem nada do assunto. Então, o primeiro ponto é esse, assim, do direito ser muito alheio à própria sociedade, né, em todos os aspectos. E aí eu queria falar que eu tenho um amigo que planta orgânico aqui em Campo Largo, e eu converso muito com ele sobre a possibilidade ele faz, na verdade, agrofloresta orgânica, enfim, e a possibilidade disso como uma forma de abastecimento das cidades, a possibilidade até você já deu o exemplo de São Paulo, né, da fazenda lá, do Diniz, mas a possibilidade do abastecimento de cidades, de metrópoles, de grandes centros do próprio país inteiro, por esse meio. Queria saber um pouco da possibilidade disso ocorrer e da vontade política. Né? Eu sou estagiário do vereador Goura aqui em Curitiba, e a gente briga muito, assim, está tentando fazer projetos de agricultura urbana, por exemplo, porque a gente percebe que a globalização chegou a um ponto que a gente precisa abastecer a China de soja, e não precisa disso, assim, as coisas parece que o caminho é que as coisas sejam cada vez mais locais, que o abastecimento tem que se transportar água, alimento, tem que sair aqui, do vizinho, tal, você produzir na tua própria propriedade, enfim, dessa localização, da retração da globalização de uma forma sustentável em todos os aspectos. É mais ou menos isso. Obrigado.
Então, eu acho que a gente precisa, primeiro, ter uma... É bom que você esteja aqui, porque a gente precisa que todas as áreas tomem conhecimento do que está acontecendo, né? O direito é uma delas. E eu concordo que você tem que produzir e tentar comercializar local. Só que tem vezes que isso não viabiliza, porque eu quero estar na área rural produzindo, mas eu não quero fazer voto de pobreza, entendeu? Eu tenho uma baita de uma caminhonetona diesel, que eu quero continuar com ela, saca? E aí, o meu morango, eu não entrego no programa de aquisição de alimentos do município, porque eles não querem pagar o preço que eu considero justo pelo meu morango. E aí eu encho de isopor atrás da caminhonete, a gente carrega morango, a gente vai vender de casa em casa em Joinville, a gente faz entrega na porta, e vale a pena economicamente para mim, entendeu? A gente faz uma lista de pré-entrega e eu me desloco 3 horas de viagem, estou pensando numa câmara fria para minha caminhonete que seja removível, porque, infelizmente, né, o correto seria distribuição local, mas ainda não tá, para nós não está dando certo, saca? Então, eu quero estar no campo, fixado, mas com um conforto, com o mesmo conforto que eu tenho na cidade, saca? Diga lá. Oi. Principalmente, parabéns, primeiramente, né, parabéns pela sua palestra, exposição. Eu me chamo Marcelo, sou médico veterinário. Eu gostaria de... Né, vocês abordaram muito dos gargalos, né? Então a gente tem sempre, em qualquer atividade extrativista, pecuária, a gente tem os gargalos, e seja de direita ou seja de esquerda, a gente tem que estar enfrentando esse tipo de situação. O componente animal, eu vejo com uma certa delicadeza no a assistência técnica e informação de vanguarda, digamos assim, né? Porque não é de hoje que nós temos essas técnicas. O que nós temos é uma formação muito rígida do ponto de vista do tratamento, né? Então, todo mundo quer que um gado, um bovino, não tenha mosca, ou não tenha um carrapato, né? Então, trata. Então, isso tudo recai nos subprodutos desses animais, né? Então, você tem um leite contaminado, você tem uma carne contaminada e tudo mais. Mas daí, do outro ponto, então, imagine se esse é muito direita, imagine esse outro ponto, outro mais esquerda, né? Você retira tudo e automaticamente você deposita essa sanidade ou essa condição sanitária unicamente no animal, né? Porque falta comprovação. Então, nós estamos na academia, nós temos essa obrigação de fornecer ciência para que os animais tenham condições únicas, né, e próprias para se defender também. Eles são muito resilientes. O que eu vejo é uma certa experimentação demasiada e uma recomendação no afã de que dê certo. Não, veja bem, isso aqui é agroecológico, vai dar certo. Nós temos aqui um pozinho mágico, nós temos um perlim-pim-pim qualquer, para que isso... Homeopatia. Homeopatia, tá? Então, né? Agora, não sou eu que estou falando, você que está falando. Eu não sou veterinário, posso falar? Eu gostaria de só esclarecer que o fato de nós fazermos a transição para uma agricultura mais saudável, uma agricultura ecologicamente sustentável, muito mais holística, que é o que nós precisamos mesmo, primeiro, desengessar a educação, porque ela realmente está alicerçada em modelos totalmente antiquados, né? Darmos o direito de mudar e fazermos com que essa necessidade de transferir um animal saudável não seja automaticamente jogada no animal a partir de uma outra concepção que também não está nem um pouco comprovada para você falar assim, não, mas aqui tem muita gente certificada que faz loucuras, entendeu? E os animais morrem uma quantidade muito maior do que poderiam morrer. Para mim, índice de mortalidade, quando você calcula, tem que ser 0. Você não pode ter prejuízo. Você não pode assumir que, aqui a nossa índice de mortalidade é de 6%. Né? Então, você está errando grossamente. Né? Na sua experiência, e como você falou dos seus gargalos, e vários deles são realmente muito importantes, eu gostaria de saber, na formação que você imagina que um técnico seu deveria ter, por exemplo, para lhe informar essa informação, lhe repassar essa informação. Porque nós temos hoje
a lei dos alimentos orgânicos, ou dos orgânicos, onde ela recomenda enfaticamente fitoterapia e homeopatia, certo? E nenhum nem outro tem comprovação nenhuma, tá? Por mais que alguém me diga, professor, lá no meu sítio, no sítio que eu dou assistência, isso aqui funciona, e etc, etc. Existe uma oscilação, existe a resiliência dos animais, existe a epidemiologia, existe o ambiente, todos os fatores possíveis para que aquilo eventualmente case com, então está dando certo, entendeu? É um modelo que está dando certo. Eu aceito. Mas o que a gente não pode é simplesmente extrapolar e falar assim, não, agora, a partir de agora, todas as vacas de leite vão receber 2 gotas disso. É impossível. Então, É impossível. Obrigado. A primeira observação que eu quero colocar aqui é a seguinte, vou falar como urbanista, tá? O planeta chegou num ponto, num número de habitantes urbanos, que não tem condições mais de se sustentar do ponto de vista alimentar na forma como eu estou propondo aqui, tá? Esse é o primeiro ponto. Eu vou dar um exemplo do meu morango. Eu estou cultivando um morango que eu não deveria estar cultivando porque ele está fora do bioma nativo dele. Ele é uma frutinha da Europa, tu entendeu? Por isso que eu tenho que ter plástico por cima, plástico por baixo, nutri-irrigação com isso, com aquilo, tal deficiência, entendeu? O gado, ele não é nativo daqui, então ele vai pegar o berne, que é do bugio, ele vai ter a mosca do chifre de tal outra espécie, não sei nem se a mosca do chifre é nativa daqui, deve ter vindo de fora também, entendeu? Então, eu acho meio que impossível nós sustentarmos o planeta hoje, no número de habitantes que estamos, de uma forma, assim, da noite para o dia, com 2 gotinhas de homeopatia. Entendeu? Eu acho que não é fácil, não é possível. Precisa a academia desenvolver não é NBR, os ISOs. Você tem que ter método, você tem que ter um estudo comprovado, você tem que ter ali a norma técnica de determinada coisa, para você poder exportar, entendeu? Para você poder certificar aquilo ali que funciona e diminuir, como você disse, a perda, os 6% de morte. Então, eu acho assim que nós, aqui dentro da academia, temos um grande desafio para o futuro do planeta, né? Que é justamente isso, é como produzir o alimento, produzir e sustentar toda essa cadeia, né? Eu não falo mal da carne, eu não falo mal do gado, da soja, do morango, do milho, do feijão. Eu acho que nós temos um desafio para ser feito, né? E eu não sei se funcionaria para larga escala, enfim. Essa é a minha opinião. Eu acho que ainda não funciona. A gente precisa trazer isso para dentro da academia, com experiência, com ciência, com método, registrar isso. Tá bom? Quem mais? Oi, bom dia a todos. Inicialmente, quero parabenizar toda a questão do sítio de vocês. Assim, é uma coisa que a gente vê na academia e nós vemos assim no estudo, aquele estudo assim, no papel, a gente nunca tinha visto alguém que realmente teve a coragem, né, de enfrentar todos esses paradigmas da agricultura convencional e fazer toda a montagem de um sítio em modelos de agricultura sintrópica e tudo mais. E até linkando um pouco com a questão desse desafio que você comentou de assistência técnica, nós acadêmicos do curso de licenciatura em Ciências Agrícolas, né, de Araquari, do Instituto Federal de Araquari, a gente tem dificuldade de encontrar professores na área da agricultura orgânica. Tanto é que a gente tinha um projeto, tinha até uma verba que ia ser liberada para o projeto, daí dentro da agricultura orgânica, a gente ia trabalhar com biofertilizante, e a gente não tinha um orientador, porque um dos requisitos era justamente um professor que tivesse no mínimo 3 trabalhos dentro da agricultura orgânica. E a nossa única professora que trabalhava com agricultura orgânica tinha acabado de sair do instituto. Então, a gente sofre bastante essas questões dentro da universidade. Então, até, assim, é uma questão que a gente levanta bastante sempre quando a gente vai em congresso, né? Tá levando essa questão da
da agricultura agroecológica, sintrópica, natural, para a gente estar explorando nessas potencialidades. A gente viu ali que sim, realmente é possível, vocês trouxeram fotos, é possível fazer. Por que nós não fazemos? Né? Justamente porque a gente luta muito contra o restante, né, da sociedade, enfim, né? E comentando assim, até para vocês terem uma ideia, vocês comentaram que vocês trabalham com oropronomes, assim, tem várias questões que vocês podem estar levantando até dentro das plantas alimentícias não convencionais, que é um estudo que está muito... Exatamente, das punks. Que é um estudo assim, que ele está evoluindo bastante, né? O Lorenzo comenta bastante sobre. E é uma ideia para vocês estarem explorando, né? Alto teor de proteína. Exatamente. Oropronomes é a carne dos pobres, né? A gente trabalha bastante com projetos no Instituto Federal, com o EM. A gente está com dificuldade para incrementar o meliponário, tá? Que o Richard trabalha bastante com meliponas. Então, assim, só para esclarecer que existem profissionais, assim, o nosso curso, o LICA, Licenciatura em Ciências Agrícolas, ele explora bastante essa questão educacional dentro das ciências agrárias, com enfoque nessa agricultura alternativa, né? É uma questão que realmente estão se formando profissionais para essa área, para estar atendendo as necessidades dos produtores, né? Deixa eu só fazer uma colocação bem rápida, Bonato. Eu não vim aqui mentir para vocês. A experiência do IPEPA e a experiência do sítio Jaguatirica. Eu queria deixar claro que o nosso sítio ainda não é sustentável financeiramente, tá? Eu não consigo ainda fazer ele se pagar. A grana ainda vem de fora. Então, é um modelo que está sendo experimentado, tá? Ele não é um modelo de sucesso, eu queria deixar isso claro. Porque um modelo de sucesso é o que foi apresentado pelo palestrante anterior a mim, que falou que tem o pessoal produzindo leite ali e está se sustentando financeiramente. Eu ainda não consigo. Eu ainda estou tentando ali, abrindo porta aqui, a minha esposa me liga, fala, ó, deu certo isso, deu errado aquilo, hoje estamos fazendo assim. Então a gente ainda não está conseguindo tirar a grana toda de dentro do sítio. Isso eu queria dizer que ainda não é, eu não considero ainda um caso de sucesso, é um caso de experimento, tá? Então mas tem que ver em qual vertente, né? A gente já pega a questão social, um caso de sucesso, né? Mas a questão financeira, estou falando da né? questão econômica, sim. que é a que mais pega, né? Que é a que mais derruba as experiências, Exatamente. é a questão econômica. Mas enfim, então de parabéns, a gente até queria pedir depois entrar em contato com vocês para fazer Claro. uma visita, se é possível ou não. O pessoal se interessou bastante em conhecer o sítio, né? Claro. Muito obrigado, João Paulo. Obrigado pela Obrigado, oportunidade, pessoal. Rafael. Agora vou convidar o professor Alessandro Camargo para dar aula.